Terceira pergunta. Você falou que pode falar problema, então pode falar pergunta. Imbigo, vambora. Embigo, brincadeira. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Rapaz, essa pergunta aí é interessante, né? Interessante porque domingo, ontem, de manhã, na EBD, eu fui na EBD em uma outra igreja, e o assunto foi avivamento. O tema foi avivamento. E aí é um tema que eu gosto muito, e é um tema que para muitas pessoas se torna um paradoxo com a realidade da apostasia. Então, se muitas pessoas, a gente tem visto a maldade e tal se multiplicar, se muitas pessoas têm se esfriado, então significa que a realidade de um avivamento é impossível. Esse é o pensamento comum, pelo menos do meu círculo de pessoas, é esse o pensamento comum. Só que é o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa isso ontem também. O pecado ele sempre existiu, certo? A grande questão é que as pessoas elas estão inovando nas práticas do pecado. Hoje a gente tem mais inovação. Hoje a gente tem pessoas que estão pecando de maneiras mais descaradas. Hoje talvez a gente tenha, por conta da internet, por conta da tecnologia, isso fique mais exposto. Mas eu sinceramente não sei. Eu não sei se 100 anos atrás, se a geração anterior do meu avô também não era melhor do que a geração do meu avô nesse sentido. Eu não sei se o meu avô enxergava a geração dele como a pior ali naquele momento, em contraste à geração anterior da dele. Então, eu não sei como é que a gente consegue medir como que hoje está muito pior do que antes. Eu não sei como que a gente consegue usar um termômetro para medir isso. Mas eu sei que o que a Bíblia ensina é que realmente as coisas estão caminhando de uma forma que as pessoas têm cada vez mais expressado o pecado, tem ficado mais evidente o pecado, tem ficado mais escandaloso o pecado, mas ainda assim eu entendo que o chamado de Deus para a igreja é sim o avivamento. A igreja precisa entender que Deus ainda tem muito a trabalhar na vida da igreja e também a fortalecer, a edificar, a salvar, a resgatar pessoas. A gente não sabe, eu não sei quem vai ser salvo, eu não sei quantas pessoas vão ser salvas na cidade que eu moro. Então, se eu não clamo por um avivamento na cidade onde eu moro, eu vejo que eu estou realmente desprezando o poder de Deus em um certo sentido. Eu vejo que eu estou olhando para as promessas que Deus tem de salvação, de conversão, de expansão do reino no mundo, como sendo algo não tão verdadeiro assim. Então, eu não enxergo um paradoxo entre a apostasia e o avivamento. Eu entendo que a apostasia acontece, eu vivo isso com pessoas próximas a mim, pessoas que até um ano atrás professavam Jesus, hoje está blasfemando contra Jesus na vida, na prática, em tudo, mas ainda assim eu vejo também pessoas sendo salvas de maneira sobrenatural, pessoas se arrependendo dos pecados ali, se prostrando de um jeito tão verdadeiro, tão sincero. Então, eu oro por isso, eu oro por avivamento, eu oro. Eu por onde assim eu vou, eu peço que Deus realmente me use para isso. Se vai acontecer ou não, não sei. Se Deus realmente tem esse plano para mim ou não, eu não sei. Mas talvez eu deva fazer mais, talvez eu devorar mais, talvez eu precise realmente orar mais, buscar mais ao Senhor para poder ser usado nesse sentido. Mas eu creio que hoje sim nós precisamos clamar por um avivamento e também, né, estar prontos para isso, para que Deus use a nossa vida para isso. É, o meu entendimento com relação a isso é basicamente esse. Eu creio que sim, o avivamento ele precisa ser buscado. A gente tem que querer, porque eu não consigo entender você não querer um avivamento, sabe? É tão maravilhoso você ler sobre isso. Você vê o que aconteceu no começo lá da igreja, lá em Atos. Você vê ao longo da história avivamentos acontecendo de verdade. Isso arde meu coração, de verdade. Eu olho para isso e arde meu coração. E arde meu coração de um jeito que não me desanima ver pessoas apostatando. Eu sei que pessoas vão apostatar, mas eu confio tanto no poder de Deus para salvar, para resgatar, para converter, para mover, para levar a igreja, que eu não sou afetado com a ideia da apostasia, que é real, que é verdadeira. Eu entendo que sim, pessoas estão apostatando, a gente tem visto isso com mais clareza, a gente tem visto isso aumentar, talvez, como eu falei, eu tenho dificuldade em usar um termômetro para medir que nosso 2023
vai ter mais pessoas apostatando que 2022. Como é que eu vou comparar? É um censo? É IBGE? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a Bíblia fala que isso acontece, mas eu sei que a Bíblia também fala que coisas assim como avivamento, como reavivamento, como se encher, eu vejo que isso é uma realidade, tem que ser uma realidade para a igreja. Agora vai lá e faça o teu comentário pertinente e útil a tudo. Não, a questão do avivamento é outra questão também, que a gente secularizou essa palavra dentro da igreja, sem entendimento do que isso é. Nem escrito isso na Bíblia está, né, sobre Sim. avivamento. A Bíblia Uhum. fala em Abacuque, né, ele fala assim, Senhor, havia sua obra no meio dos anos, no Uhum. meio de nós, tal. Mas a questão do avivamento, para mim, é que sempre é daqui para fora, né? Uhum. A igreja fala de avivamento sempre daqui para fora. Eu já ouvi pessoas falando que quando o avivamento acontecer, a igreja vai se arrepender. E Ixi. eu não consigo conceber esta questão, porque fica uma coisa muito passiva, uma coisa muito Uhum. cômoda. Eu Tipo, fico esperando. Deus faz algo, aí eu me arrependo. Não. O avivamento começa por onde? Reconhecimento que está morto. Se está vivo, não precisa reavivar. Se está vivo, não precisa avivar. Então, primeira coisa, a igreja precisa entender que o avivamento tem que começar onde? Nela, em mim, em você. E aí sim isso alcançar as pessoas do lado de fora. Uhum. Esse avivamento que acontece dentro da igreja, pelo arrependimento da igreja, depois disso, sim, ele pode causar arrependimento para quem está lá fora, porque eles não conhecem. Eles serão tocados por esse avivamento que trará um arrependimento. Para eles, para nós, não. Nós temos que nos arrepender primeiro. Então, é um conceito que a igreja tem que precisar entender um pouquinho melhor. Mas como que vai entender? Se tiraram o cara que explica? Se colocaram ele no banco? Se não foi selecionado entre os 23 convocados? Não foi levado, né? Então, assim, o que você falou é importantíssimo em relação a tudo isso, mas eu vejo essa questão da gente não entender o verdadeiro fundamento disso que é avivamento. Primeiro Uhum. ponto é arrependimento. Sem arrependimento não vai. Não vai para lugar nenhum. Não vai. Em relação à apostasia, como você falou, né? Eu não sei nem se cabe aqui, tá? Mas como você falou, mas na época do meu avô era menos. Na época do meu tataravô, então, deveria ser menos depravado as coisas tal. Eu vou falar algo que nem todo mundo crê, tá? Tem pessoas que creem, mas aí fica para cada um. Eu leio bastante também, e eu leio Bíblia, eu leio assuntos relacionados a satanismo, seitas, um monte de coisa, porque eu quero ter argumento para conversar com pessoas. Uhum. E eu estudei em alguns livros, e tem uma pessoa que defende que a cada ciclo deles lá, eram abertos vários portais dimensionais no mundo, para que potestades, principados, demônios tivessem acessos ao ser humano. Porque a Bíblia mostra que um anjo não pode acessar o ser humano se não for de forma legal. Uhum. Mas o inimigo sabe fazer isso de forma ilegal. E ele só tem autoridade sobre a terra porque o homem dá. Uhum. Quem que é o dono da terra? Era Adão, não era? Adão e Eva. E o pecado dele fez o quê? Entregou tudo na mão de alguém. Tanto é que ele chega para Jesus lá em Mateus 4 e fala: tudo isso que a mim foi dado, eu dou para você se prostrado me adorar. Né? Então, assim, o homem, ele foi dando legalidade, foi dando legalidade, foi dando legalidade, tanta legalidade para que a força do mal pudesse trabalhar de tal forma sobre a terra, causando esse tipo de sentimento de que agora o negócio está pior. Mas, agora eu volto para algo que vai ser um puxão de orelha para a gente tem dado essa mesma legalidade para que Deus possa trabalhar através de nós, que o Espírito Santo trabalhe através de nós, que os anjos de Deus, que são os nossos cooperadores, possam trabalhar através de nós. Nós temos levantado tronos de louvores, todo lugar que a gente está. A gente tem levantado tronos de adoração em todo lugar que a gente está. Esses caras aí colocam adoração em tudo quanto é lugar. É uma estátua aqui, é um símbolo ali, é um trabalho aqui, é um negócio lá. Você crendo ou não crendo, os caras sabem como funciona o reino espiritual. Por quê? Porque os caras deram legalidade, deram vida,
pagaram um alto preço, fizeram um pacto para conhecer isso aí. A gente tem tudo isso ao nosso dispor, tá? De forma legal. E o que a gente conhece do reino espiritual, Clinton? Nada. Porque não parece ser interessante. Uhum. Não parece ser interessante. Então, assim, eu não estou falando que são duas forças, tá? Uma coisa que um amigo meu me ensinou, que a igreja nos ensina também errado. Não existe uma luta entre o diabo e Deus. Você sabe disso? Não existe uma luta entre o diabo, as suas hostes da maldade e Deus, com as hostes espirituais dele. Não. A luta é contra o homem. Uhum. E o homem tem poder e autoridade para ir contra isso. Mas o homem não entendeu ainda. Então não existe uma dualidade. Deus é bom, 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 bom. O diabo é mau, mau, mau. É uma luta. Não, a luta não é contra Deus. A luta é contra o homem, porque o homem não entendeu o papel dele na terra. E o diabo sabe disso. Então, a gente precisa entender um pouco mais do que é reino espiritual. A igreja precisa entender a sua verdadeira identidade, que a gente vai falar na próxima pergunta. Mas é isso que eu queria colocar, porque... Perfeito, perfeito. Isso aí que você falou, eu também creio. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. Então, naquela época, hoje, daqui 100 anos, é isso. A gente tem que acreditar que realmente é isso. Deus não é mais fraco, porém, Não. a legalidade que o homem tem dado para o diabo é muito maior do que a liberdade que a gente tem dado para o próprio Espírito Santo trabalhar, Deus trabalhar, os anjos trabalhar, e a gente ser cooperador desse reino que a gente fala que é embaixador e não conhece nada. Mas, se a gente ficar tocando só nesse assunto aqui, a gente não chega em lugar nenhum, né?